prezado diácono, queridos filhos e filhas na fé aqui presentes e aqueles que estão rezando conosco através da Rádio Cidade e através das redes sociais. Estamos no penúltimo domingo do ano litúrgico. Domingo que vem, nós encerraremos o ano da Igreja celebrando Jesus Cristo, Rei do Universo. No outro domingo, iniciaremos o novo ano com o tempo do Advento, o tempo que nos convoca a nos prepararmos para a celebração do Natal do Senhor. E é muito comum, sempre no final do ano litúrgico, leituras que vão nos conduzir a um verdadeiro exame de consciência acerca da nossa vivência cristã. E a liturgia de hoje vai nos colocar diante de uma palavra que eu diria uma palavra muito forte e profundamente consoladora, apesar de ser forte. O Senhor vem, e quem caminha com Ele não vai precisar ter medo, mas pelo contrário, continuar a vida sempre na fidelidade a esse mesmo Senhor que virá. E as leituras de hoje, um tanto quanto num tom apocalíptico, vão falar para nós em provações, em desafios, em crises, mas, ao mesmo tempo, vão anunciar algo muito interessante. Para aqueles que temem o nome do Senhor, nascerá o sol da justiça. É essa certeza que vai sustentar, com certeza, o nosso coração. Ouvimos um trecho do Evangelho, onde Jesus vai falar do Templo de Jerusalém. E vai fazer um anúncio, né? Esse templo tão admirado pelo povo, tão festejado, tão admirado por todos, será destruído, totalmente destruído. E isso mexe com a gente, por quê? Porque nós também temos os nossos templos hoje, que nós admiramos tanto e que nós muitas vezes achamos que são indestrutíveis. Nossa família, nossa saúde, nossa paróquia, nossos projetos, nossa estabilidade. E de repente, vem uma crise, vem uma enfermidade, vem um conflito, e aquilo que parece que era totalmente indestrutível, cai por terra. Com essas palavras, Jesus não está anunciando uma desgraça para nós, mas Ele está nos lembrando algo muito importante, e eu diria essencial. Não colocamos nossa segurança nas pedras do templo, mas no Deus que habita no templo. Não é o exterior que vai nos salvar, mas a nossa fidelidade a esse Jesus. E isso é muito importante. Então as palavras de Jesus são muito claras. Olha, não tenham medo. Guerras, divisões, perseguições, ruínas, tudo isso atravessa a história. Mas o cristão vive com uma certeza: Deus não nos abandona. Ele sempre está no meio de nós. E nós proclamamos isso sempre. Quando o Padre fala, o Senhor esteja convosco, nós respondemos, Ele está no meio de nós. Não pode ser apenas uma palavra dita, proposta pela liturgia, mas uma certeza que brota dentro do nosso coração. E Jesus vai dizer algo ainda mais impressionante. É permanecendo firmes que ireis ganhar a vida. A perseverança não é simplesmente aguentar calado tudo aquilo que vai surgir, mas é continuar fazendo bem. Mesmo quando o mundo parece nos querer levar, nos puxar, nos empurrar para o lado contrário. Nós não vamos ceder a essa pressão, vamos continuar simplesmente fazendo bem. E Jesus continua dizendo, na hora do testemunho, Ele mesmo colocará palavras certas em nossa boca. Quantas vezes, não é? Como padre, como pai de família, como mãe, como filho, como comunidade, nós todos
no trabalho, nós todos enfrentamos momentos extremamente difíceis e saímos vencedores. E descobrimos o quê? Que não foi a nossa força que nos sustentou, mas foi a graça de Deus que habita dentro de cada um de nós. O cristão não deve ficar reclamando, somente reclamando nos tempos difíceis. Nós somos convidados a fazer a diferença, porque somos cristãos. E como podemos fazer a diferença nesses tempos difíceis? Semeando paz onde há confusão, é uma forma. Sendo justo quando muitos se acomodam, é outra forma. Sendo honesto, onde tantos fraquejam. Sendo firmes na fé, onde muitos desanimam e desistem no meio do caminho. Na segunda leitura, escrevendo aos cristãos de Tessalônica e a nós aqui hoje reunidos nessa manhã, São Paulo vai chamar a atenção para algo muito prático. A fé verdadeira não é preguiçosa. A fé verdadeira não é preguiçosa. Tinha muita gente esperando essa vinda do Senhor, como nós ainda estamos esperando. E por isso eles não queriam trabalhar. Ele vai chegar mesmo, vai mudar tudo, então eu vou trabalhar para quê? Esta não é a fé cristã. A fé cristã é corajosa, ela não é preguiçosa. A fé cristã não é de cruzar os braços, mas de pôr a mão na massa, não é? São Paulo então é muito claro: quem não trabalhar não deve comer. Ou seja, coloquemos a mão na massa, esperemos do Senhor, mas na confiança, no trabalho e no cumprimento do nosso dever. A fé e o compromisso caminham juntos. Não dá para desligar uma coisa da outra, não é? Cristão que coloca a mão na massa, que assume a vida com responsabilidade, que vive os seus compromissos da fé concretamente, transforma o mundo. Nós temos a capacidade de transformar o mundo, a partir do momento que nós agirmos desta forma. Então vejam, a mensagem de hoje ela é muito clara. Quando tudo treme, quando tudo parece estar abalado, nós temos uma única opção: permanecer firmes em Deus, confiar, ter a certeza que tudo pode ruir, mas Deus habita em nós, e porque Ele habita em nós, nós somos, digamos assim, invencíveis. As crises vão passar. Quantas crises nós já passamos e saímos vencedores dessas crises? O sofrimento não vai ter a última palavra, garantia do próprio Cristo. E para aqueles que confiam no Senhor, diz a leitura de hoje, nascerá sempre um novo sol, o sol da justiça. Então somos convidados a deixar que essa Eucaristia renove em nós essa coragem. Coragem de perseverar, coragem de permanecer sempre fiel, coragem de viver sempre a nossa fé sem medo. Por quê? Porque Deus habita em nós. O Senhor nos prometeu estar conosco até o fim. E Ele está. E Ele que nos fortalece em nossas provações. Ele que nos sustenta com a sua graça e nos mantém sempre em pé. Hoje, nós celebramos, por determinação do Papa Francisco, o Dia Mundial dos Pobres. O que isso significa? Enaltecer a pobreza? Não. Lembrar esse dia significa que nós temos um compromisso com aqueles que precisam de nós. E pobreza não é apenas de bens materiais. A pobreza de afeto, a pobreza de carinho, a pobreza de cuidado, a pobreza de companhia, a pobreza de atenção. Há tantas formas de pobreza no mundo. E o que eu e você estamos fazendo para aliviar aqueles que sofrem? Pensemos nisso e que esse dia desperte em nós verdadeiramente o desejo de estarmos permanentemente com as mãos estendidas para ajudar aqueles que mais precisam.